Senhoras e senhores, alunos e alunos, saudações a todos. Este é o primeiro capítulo do nosso videolivro do terceiro ano do ensino médio, primeiro capítulo maravilhoso, onde a gente vai trabalhar com matemática financeira. Senhores, por favor, se inscreva no nosso canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E quando se inscrever, clique no sininho para receber notificações. Lembrando, senhores, que todos os capítulos deste livro são baseados na Base Nacional Comum Curricular. O like também ajuda muito e tenham bons estudos. Aqui a gente vai falar exatamente de matemática financeira. A matemática financeira é utilizada em muitas situações do nosso cotidiano. E um dos seus principais conceitos é o juro. É uma relação entre dinheiro e o tempo. A pessoa que conhece os fundamentos da matemática financeira pode adotar uma postura consciente em seu papel de consumidor, evitando endividamento e pagamento de juros muito alto. Vou dar um exemplo que acontece naturalmente no dia a dia. Uma pessoa que, por exemplo, um trabalhador que ganha R$ 1.000 por mês, comprou uma televisão a prazo, nas condições que está na figura, que nós vamos falar dela agora. Ele terá que trabalhar 45 dias para pagar essa televisão. E 12 dias só para pagar juros. 45 mais 12. Vai pagar a televisão e mais 12 dias para pagar juros. Muito bem, senhores. A gente vai analisar se você vai achar que ele fez um bom ou mau negócio. À vista, essa televisão custava R$ 1.500. A prazo seria 12 parcelas de R$ 160, que é 1.920. Qual o total de juros que ele pagou? Foi R$ 420. Foi um bom negócio ou um mau negócio? Será que compensava ele juntar esse dinheiro e comprar à vista? Né? Então, senhores, por favor, vamos analisar isso aí e a gente vai ter uma ideia de porcentagem. A porcentagem é uma razão, fração de um denominador 100, e essas razões de denominador 100 também são chamadas de taxas percentuais. É igual eu tenho lá 36 sobre 100 é 36%, e a gente lê 36%, que é aquele tracinho com as duas bolinhas. Um quarto, se você dividir 1 por 4, dá 0,25. Se multiplicar por 100, vai ser 25%. Então, diante disso, a gente tem as três formas de escrever. A forma percentual, 10%. A forma fracionária, 10 sobre 100. E a forma decimal, 10 sobre 100 é 0,1. Se você multiplicar por 10, vai dar os 10%. Aí começa tudo de novo, vai lá os 5%. É 5 sobre 100. Aí, multiplicando, dividindo ali, andando com a vírgula duas casas, 0,05. 8,3. É 8,3 dividido por 100. 8,3%. Quer dizer que 8,3 está sendo dividido por 3. Dividindo é andando com a vírgula duas casas. Está lá à frente do 8, foi para trás do 8, depois para trás do 0. 0,083. Sendo assim, a gente pode ter uma ideia de lucro e prejuízo. Lucro e prejuízo é a diferença entre o preço de venda e o preço de custo. Caso a diferença seja positiva, temos lucro. Caso a diferença seja negativa, teremos prejuízo. Sendo o lucro igual a L, preço de venda igual a V, preço de custo igual a C, vai ter prejuízo se o custo for maior que a venda. Vai ter lucro se o preço do custo for menor do que a venda. Vamos fazer exercício e aplicar porcentagem, que é um assunto que a gente já estudou e está relembrando ele aqui. O salário de Felipe é R$ 2.000 por mês. O de Renato é 85% do salário de Felipe, do salário de Felipe. Qual é o salário? Então a gente vai calcular 85% sobre o salário do Felipe. 85 corresponde, 2.000 corresponde a 100%, que é o salário do Felipe. 85%, a gente coloca a porcentagem, corresponde a X, que é uma regra de 3 que eu coloquei embaixo aí. 85 corresponde a X, 100%, 2.000, multiplica cruzado, é 85 vezes 2 igual a X vezes 100, vai dar 170 mil dividido por 100, que é R$ 1.700, é o salário do Renato, ok? Agora vamos ver uma notícia bem bacana aqui, a notícia de jornal. Após a redução do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, a queda de até 10% dos preços da venda de automóveis comerciais leves, caminhonetes e vans registraram um recorde para o mês de junho.
desde quando os números começaram a ser medidos em setembro de 2003. Segundo as fontes do setor, venderam-se 340,3 mil, ou seja, 340.300 veículos. Alta de 24% em relação a maio e de 18,6% em relação a junho de 2011. Muito bem. Informação dada, a pergunta feita. De acordo com essa notícia, quantos veículos foram vendidos em maio de 2012? Então, nós vamos lá. Eu não sei quantos veículos foram vendidos, você sabe? O moço aí do jornal aí sabe? Não, não sabe. Então, vamos chamar de X. Não teve um aumento de 24%? Mais 24% do valor dos carros que foram vendidos. Teve um aumento. Foi vendido o X, tinha vendido o X, mais 24%. Dá exatamente 340.300 carros. Agora, 24% é 24 sobre 100. X mais 24 sobre 100x é igual a 340.300. Tirando o mínimo multicomum ali de todo mundo, o 100 vai para lá multiplicando, tem o 100x mais 24x igual a 34 milhões e 30 mil veículos. 124x é igual a 34.030 mil. X é isso dividido por 100, que vai dar 274.435. Não é dividido por 100, não, dividido por 124 veículos que foram vendidos. Simples o exercício. Agora a gente vai ver mais uma notícia. Esse rapaz lê jornal, né? Observe uma outra notícia. No Brasil são 27 milhões de empreendedores. Microempresas, pessoal que abre empresazinha. Ou 27% da população adulta. Então ele está falando que 27% da população adulta corresponde a 27 milhões. Mas dá para pensar quanta gente tem aí, né? Muito bem. Com a idade entre 18 a 64 anos. O número é 28,5% maior que o registrado em 2010. Muito bem, 4 milhões tem negócio com até 3 meses de operação. Né? 11 milhões tem negócio entre 3 meses de operação, entre 3 meses e 3 anos e meio de operação. Então, 11 milhões tem negócio entre 3 meses e 3 anos e meio de operação. 12 milhões tem negócio com mais de 3 anos e meio de operação. Muito bem. Então, tem esses intervalos. Vamos ver a pergunta que estão nos fazendo de acordo com a notícia que o simpático bichinho ali nos leu. De acordo com essa notícia, de quanto era a população adulta no Brasil nessa data? Facinho. Não precisa nem fazer conta, mas não vamos fazer. Desses 27 milhões de empreendedores, qual a porcentagem que representa 12 milhões que tinham negócio com mais de 3 anos? Então vamos ver. De quanto era a população adulta no Brasil nessa data? Olha, se 27% corresponde a 27 milhões, 100 milhões vai corresponder a X milhões de pessoas, 100%, né? Regra de 3 simples, né? Então, só multiplicar cruzado. 27 vezes X é igual a 27 milhões vezes 100. Aí, fazendo as continhas, vai dar 100 milhões. Dá para raciocinar lógico, né? É até raciocínio lógico. Mas fizemos uma conta para ficar bonitinho. Desses 27 milhões de vendedores, qual é a porcentagem que representa 12 milhões? Olha, 27 milhões corresponde a 100%. Né? 27 milhões, 12 milhões corresponde a X. Então, basta dividir 12 milhões por 27 milhões, nós vamos ter exatamente 4 sobre 9, simplificando, que é 0,44, que multiplicado por 100 é 44%, aproximadamente, porque não dá uma conta redondinha, não. Dá uma dízima periódica, ok? Resolvido essas, vamos para o quarto. O quarto é calcular a porcentagem, né? Qual é o valor de 60% de 95? 95, 100%, x 60, multiplicando por cruzado, né? Tem 100x igual a 60 vezes 95. Fazendo as continhas, dá 5.700, dividido por 6, 57. Quanto por cento de 70 é igual a 56? 70 vale 100%, 56 vai ser x%. 70x é igual a 56 vezes 100, vai dar 560 dividido por 7, que é 80%. Eu estou só relembrando os senhores, é bom os senhores repetirem esse exercício no caderno, para os senhores treinarem aquilo que estudaram no ensino fundamental, cálculo de porcentagem, que a gente vai usar isso na matemática comercial, tá? 6 é 15% de qual número? Ué, se eu não sei, x é 100%, que é o número, né? 6%, 6 vai responder 15%, 6 vezes 100 é igual a 15x, fazendo as continhas cruzadas dá 40. Quanto vale 3,5 de 650 a 650 a 6%?
3,5% vai ser x, só fazer continha, 100x é igual a 650 vezes 3,5, dá 2.275 sobre 100, que é igual a 22,75 reais. 75 vezes 2 corresponde a 20% de qual quantia? Né? 72,5. Eu não sei, x é 100%, 72,5 corresponde a x. Multiplicar cruzado, vocês vão achar esse valor, x é igual a 75,20, que é igual a 376 reais. Regra de 3 simplesinha, em relação a um total de 300, a quantia de 61 corresponde a quantos por cento? Ué, 300 é 100%, 171 vai ser x. Multiplicou cruzado, 300x, divide por 300, simplificando o 100 com 300 vai dar 3, vai ser 171 dividido por 3, que vai ficar 3x igual a 71, certo? 3 vai para lá dividindo e acabou o problema. O salário do Neymar Júnior, mas não é o Neymar que você está pensando, em 2023 era R$ 1.200 mensais. Em 2024, ele passou a ganhar 1.400 mensais. Qual é o valor da porcentagem que corresponde ao aumento? Pô, se 1.200 era 100%, ele não teve um aumento de R$ 200? Corresponde a X. Multiplicou o cruzado. 1.200 vezes X é igual a 200 vezes 100 é igual a 1.200. X é igual a 200 dividido por 1.200, que é 0,1666, que dá aproximadamente 16,7%. Total de água que entra e sai no corpo, no nosso corpo, varia de 1.500 ml a 3.000 aproximadamente. 47% desse volume é de bebidas ingeridas. De acordo com os dados, determina a quantidade mínima e massa que sai do nosso corpo. A massa... Muito bem, a mínima é 1.500 que você falou. 1.500 é 100%, 47% de 1.500 vai ser X. Multiplicou cruzado, deu 705 ml. 3.000 não é máximo? 3.000 é 100%, 47%, porcentagem de porcentagem vai ser X. Multiplicou cruzado, vai dar 47 sobre 100 vezes 3.000, que é 1.410 ml. Tranquilo, né? Aí já vem aquele rapaz do jornal de novo. A caderneta de poupança é a mais tradicional aplicação financeira no mercado. A partir de 2012, a remuneração da poupança passou a depender da data da aplicação. Observe a informação, a partir de 2012. Muito bem. Para depósito feito até 3 de maio de 2012, a remuneração ficou fixada em 6,17%. Muito bem. Ao ano mais ITR. Entretanto, para depósito feito a partir de 4 de maio, guardem essa data, 2012, sempre que a taxa Selic ficar maior ou igual a 8,5% ao ano. O entendimento da poupança passará de ser 70% da taxa Selic. Então, se passar de 8,5% ou for igual, a cadeia de poupança terá, então, uma taxa Selic 70% da taxa. Se a taxa de Selic for de 10% ao ano, qual será a remuneração da poupança ser somada com a TR no aumento em fevereiro de 2012? Não tem nem discutir, né? De acordo com o texto, 6,17%. Isso aí é mamão com açúcar, não precisa nem fazer conta, né? Se a taxa de Selic for 8% ao ano, qual será a poupança a ser somada com a TR com o depósito feito em janeiro de 2014? A taxa Selic, 8%. Então, nós vamos calcular 70% dos 8%. 8% corresponde a 100%. 70% dos 8%, 8% é 0,08, vai ser X. 100x é igual a 70 vezes 0,08. Fazendo as continhas, x é igual a 5,6 dividido por 100. 5,6 por 100 é 5,6% ao ano. A escolaridade dos jogadores de futebol nos grandes centros é maior do que se imagina, como mostra a pesquisa abaixo feita com os jogadores profissionais de 4 grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro. O percentual de jogadores que concluiu o ensino médio é aproximadamente, é só olhar no gráfico, aí a gente tem que saber ler gráfico. Está escrito lá, concluiu o ensino médio, 54, o resto está com médio incompleto, superior incompleto e tal. Nós poderíamos até calcular que seria 54 mais 14, correto? Porque tem lá o cara que está fazendo curso superior completo, porque fez ensino médio.
Mas ali no gráfico está mostrando que exatamente quem fez o ensino médio. Ele não perguntou sobre o ensino superior. Nós podemos pensar que os caras que estão fazendo concluir o médio, né, poderia pensar isso também. Aí a gente poderia fazer a conta dessa forma, mas vamos fazer a conta só usando o ensino médio. Então, somando ali, dá 54, 112, 100%, 54, x%, dá 48,21%. Se você entender que os 14 que fizeram ensino superior incompleto também fizeram ensino médio, nós só colocar no lugar de 54 colocar 64, que aí vai ficar 112, corresponde a 100%, 64 é x. Aí essa conta eu vou deixar para os senhores fazer, ok? Muito bem. Vejamos agora. Aí pode ter dupla interpretação, né? Ou a gente vai pegar só o do gráfico, ou a gente vai interpretar que 14 também, que está fazendo curso superior, fizeram ensino médio. E eu poderia até analisar outras situações aí que 14 fizeram, está fazendo ensino médio incompleto, porque fizeram ensino fundamental, né? Mas isso aí é um detalhe de interpretação. Muito bem. Vejamos agora o próximo exercício. O salário líquido de Antonella, Giovanna Antonelli, não é a Giovanna Antonella, é a Antonella mesmo. É de R$ 1.100. Sabe-se que os descontos, 17% do seu salário, para o pagamento de impostos. Qual é o salário bruto da Antonella? Então, ela recebe 1.100, mas ela recebeu um valor e foi descontado 17%. Então, X, que eu não sei o valor, é 100%. 1.100 corresponde a 83%, que é 100% menos 17%. Legal? Então, 1.100 vezes 100 é igual a 83x. 83x é igual a exatamente 110 mil dividido por 83, que dá 1.325. Se você tirar os 17% de 1.325, vocês vão achar o 1.100 da Antonella ganha. Agora, senhores, feito isso, já treinamos porcentagem, né? Agora a gente vai estudar o fator de atualização. Esse é um assunto bem bacana que acontece todo dia na nossa vida. O fator de atualização F é a razão entre dois valores de uma grandeza em tempos diferentes. Passado, presente e futuro constitui uma ferramenta importante no trabalho com matemática financeira. Hein? Na divisão entre dois valores qualquer, só existem três resultados possíveis. Ou resulta em um, ou maior que um, ou menor que um. Quando o resultado de divisão é 1, os dois valores são iguais, portanto, nenhum é maior que o outro nem menor, são iguais. O valor 100% do outro. Por isso, diz que F é igual a 1 é um fator neutro. É um fator de atualização, tá bom? Muito bem. No caso de a divisão resultar em números maiores que 1, como A sobre B, foi igual a 1,05. Podemos entender que o resultado de duas formas diferentes, que A é 5% maior que B. Ou, a segunda interpretação, que A é 105% de B, portanto, 5% maior. Então, teve um acréscimo de 5%. Deu para entender isso e a gente vai fazer exercício e entender isso na prática. Agora, na prática, se a opção for pela primeira interpretação, precisamos obter a taxa percentual, que é a taxa chamada de I, a partir do valor do fator de atualização. A é 5% maior que B. Então, o fator de atualização F é maior que 1. Então, F é igual a 1 mais I. Portanto, a taxa é I. A taxa é o fator de atualização menos 1, que é um número decimais. Se F for menor que 1, a taxa é igual a 1 menos I. Portanto, a taxa I é igual a 1 menos F, em números decimais. Vejamos, F é igual a 1,05. Então, a taxa é igual a F, que é 1,05, menos 1, que é 0,05. A taxa, então, é 0,05, que é 5% maior. Se a taxa for menor que 1, que é 0,90, é 1 menos F, que é igual a 0. A taxa é 0,10, que é igual a 0,10%, que é menor 10%. Aí a gente pode entender a relação de descontos e aumentos, pode ser sucessivos, e a gente vai ver isso agora. Vamos tratar agora de aumentos e descontos sucessivos. Na comparação de dois valores diferentes, de uma mesma grandeza, F maior que 1 significa que teve um aumento, um acréscimo de valor. Se F for menor que 1,
significa que houve um desconto ou perda de valor, pois o valor da grandeza variou no tempo e o valor mais antigo é a base da comparação. O fato F igual a 1 significa que não aconteceu nada. Muito bem. O valor novo dividido pelo valor anterior vai nos dar exatamente o nosso F, certo? Que é um fator de variação. Aí nós temos F maior que 1, aumento. F menor que 1, desconto. F igual a 1, não aconteceu nada. Isso nós já vimos nas explicações anteriores. Os aumentos e descontos sucessivos, eles podem acontecer, né, e acontece no dia a dia, principalmente no comércio. Para compor vários aumentos ou descontos, basta multiplicar os vários fatores individuais. Assim, o fator acumulado, que nada mais é do que o fator de atualização, entre o primeiro e o último valor, considerando independentemente dos valores intermediários. Então, o fator acumulado vai ser exatamente o F1 vezes F2, F3, F4, NFs, a quantidade que ele tiver. Vejamos aqui um exemplo que aplica se acontece para a gente ver como é que acontece. Aumentos e descontos sucessivos são valores que aumentam ou diminuem sucessivamente para efetuar os respectivos descontos ou aumentos. Fazemos o uso de fatores de multiplicação. Exemplo, 2 aumentos sucessivos de 10%. Muito bem. Como é que a gente faz? Olha, eu falei para vocês que não é 1 mais a porcentagem, que multiplica 1 mais a porcentagem. Então vai ser 1,10 mais 1,10, que é 1,21. Você tirando 1, fica 0,21, que teve um aumento de 21%. E um desconto sucessivo, um de 2 e um de 15%. Então, aí nós temos um desconto sucessivo 20% e 15%. É 1 menos uma porcentagem, que é 2 descontos, que multiplica 1 menos uma porcentagem. Tirando 1 menos 20, fica 1 menos 0,20, que multiplica 1 menos 0,15, que é 15%. Aí nós vamos ter 0,8, que multiplica exatamente 0,85. Muito bem, isso vai dar 0,68. Aí eu pego o total, que é 100%, tiro o 0,68, nós tivemos exatamente 32%. Isso, quando for desconto, tem que fazer isso, tá? Quando for aumento, o 100% é 1, né? Como eu já peguei porcentagem, que é 32%, eu tenho que tirar do 1 menos a porcentagem. Porque lá eu tirei 1 menos a porcentagem. Aqui, como eu dei 32%, eu tenho que é exatamente o 100 menos 68, vai dar 32. Um aumento de 10 e um desconto de 10. 1 mais 0,10 multiplicado por 1 menos 0,10, que é 1,1 vezes 0,9, que é 0,99. Se eu tirar do 0,99, tirar os 99% do 100, eu tive exatamente uma variação de 1%. Vamos ver isso na prática, como é que funciona dentro dos nossos exercícios? Olha, a taxa de inflação de janeiro é de 6%, a de fevereiro é de 5%. Ou então a taxa da inflação no bimestre, nos 2 meses, nós tivemos 6 em fevereiro, 6 em janeiro e 5 em fevereiro. Então, nós tivemos a primeira taxa, 1 mais 0,06, a segunda taxa, 1 mais 0,05. Multiplica nas duas, dá 1,113. Tirando 1, que é o total, eu tive uma variação de 0,113. Multiplicando isso por 100, eu transformo em porcentagem, que é exatamente 11,3%. Em uma liquidação, os preços dos artigos de uma loja são reduzidos no seu valor. Terminada a liquidação e querendo que os preços originais voltem para o preço antigo, qual é a porcentagem que deve ser crescido? Os preços da liquidação. Olha, o primeiro é 100%, menos 0,20%, foi o que falou, é 1 menos 0,2, corresponde a 82%. Muito bem. A liquidação, muito bem, é F2. Então, nós temos o acumulado é F1 vezes F2. Isso tudo é igual a 1, não é? Mas o F2 eu não sei, eu quero calcular ele. Porque ele quer saber isso, porque nós não sabemos pela teoria que o valor acumulado, que nós temos lá, o valor acumulado é 0,80. Multiplicado pelo F2, a gente vai achar o valor acumulado.
F1 vezes F2. Muito bem. É o valor acumulado que nós temos. Isso tudo é igual a 1. Então, o valor acumulado é igual a 0,80, que multiplica F2, que é igual a 1. Não é isso? Muito bem. Então, o F2 é igual a 1 dividido por 0,8, que é igual a 1,25. Então, temos 1 mais 0,25. Então, o valor é 0,25 vezes 100, que é igual a 25%. Então, vocês têm que ter esse entendimento, que os valores sucessivos são sempre igual a 1, e a gente faz essa soma. Multiplica, isso vai ser igual a 1. Depois a gente tira 1, mas no caso nosso, nós queremos saber o valor, o F2. Nós já sabíamos do F1 que era 0,8, aí foi mamão com açúcar. Vejamos agora, uma geladeira cujo preço à vista é de R$ 600, tem um acréscimo de 5% do seu preço, se for paga em 3 prestações iguais. Qual é o valor da prestação? Olha, o fator não é 0,05, não é igual a 1? Isso é 1,05. 680 vezes 1,5 é 714. Se eu dividir por 3, são 3 prestações, dá uma prestação de 238. Mamão com açúcar também, né? A tabela a seguir mostra a variação do preço do dólar em uma semana qualquer, em termos percentuais. No valor acumulado desses 5 dias, o que aconteceu com o preço do dólar? Hein? Subiu, caiu, quantos por cento? Então, vamos pegar. Eu vou pegar um de cada um. Então, eu vou pegar lá o F1, 0,235, porque eu peguei o menos 2,35 e dividi por 100. É menos porque ela é negativa, eu sei que é desconto. Caiu. O F2, ele subiu de preço, então é somado. O F3 também sumiu, 1,05. Ficou lá, dividir por 100, né? É 1 mais 0,05. Está lá a conta. Né? Dá 1,075. O F4, 0,3, tirado de 1 é 0,9987. E o F5, que é da sexta-feira, ele foi positivo, teve um aumento de 0,21, dividido por 100 é 0,0021, somado com 1 é 1,00021. Muito bem, vou pegar todos os valores que eu encontrei, né? 0,9765 e multiplicar todos os fatores. Valor acumulado é F1 vezes 2, 3 vezes 4, vezes F4, vezes F5. Multipliquei todos os fatores, aí temos o valor de 1,0017. Muito bem, vou tirar aquele 1 mais 0,077, que é o que nós achamos, né? Aquele 0,0077, a nossa taxa, multiplicado por 100, é 0,107%. Dá trabalho fazer conta, mas vocês vão ter que repetir, para vocês ir treinando, porque em prova vocês têm que estar treinados nisso aí, tá? Escreva o valor de atualização correspondente a cada situação. 3% de aumento, 3% de desconto, 5, 15% de aumento. Lá, então já faz a tarefa ter feito aí, né? Acabei de fazer isso, usamos isso no exercício anterior. O aumento soma, o letra B, como é desconto, subtrai, o letra C aumenta, soma, o letra D subtrai, o letra F é soma, e o letra E também soma, e os valores são esses aí, que não tem nem segredo, né? Interprete, não adianta eu ficar explicando muita coisa que é óbvio e claro, senão esse vídeo fica muito grande, vocês perdem até tem preguiça de assistir a aula. Então tem certas coisas que a gente vai soltar mais rápido para vocês não perder tempo, né? Interprete cada fator de atuação definido se ele aumenta ou desconto, né? Eu já ensinei para vocês, se é maior que um é aumento, se é menor que um desconto. Não vou nem perder meu tempo aí, né? Olha lá, se está subtraindo, tá lá. Quando a taxa é subtraindo, porque F é igual a 1,13. Então, é 1,13, porque 1 mais 0,13. Então, tem uma soma. Então, isso aí é aumento, que é 3%. Aí vocês vão vendo aí vão ver o que é aumento, o que é o desconto. Olha lá a letra D, por exemplo. I é igual a 1 menos 0,15. Deu abaixo de 1, é desconto. Certo? Então, vocês pegam, espera 13%, 20%, 100%, que deu igual a 1. Né? O outro deu 5%, que é 0,05%, e aí vocês vão vendo, tá? Como é que funciona a coisa. Para os senhores ver qual que é o aumento, qual que é a coisa. Então, vou deixar para os senhores terem um bom entendimento, está até resolvido aí. Avalie o efeito acumulado de cada situação a seguir, definindo qual é o aumento ou desconto equivalente, certo? Bom, aumente 3% e aumente 5%. Está ali a letra A, 1,3 vezes 0,5. Beleza? Letra B, aumenta 10%, desconto de 10%. Aí tá, eu não vou nem explicar os outros, para vocês entenderem bem
e depois vocês vão ver e repetir isso. Porque vocês já sabem, tudo isso aí é muito simples. Esse letra D, ele está falando 2 aumentos de 6%, é 1,06 vezes 1,6, vezes os 3 descontos, 0,96. Aí tira o 1, acha 0,06, isso vale para todos. Aumenta você soma, descontos você subtrai. Investir 11 milhões em um fundo aplicado de um banco, é um banco. Hoje, após 3 meses, tem 11.400. Qual foi o rendimento percentual obtido nesse período? Quer saber a taxa. Então, basta pegar o valor novo, dividir pelo valor anterior, vai dar 11.441, dá 1,04. Você tirou 1, a taxa é 4%. Simples assim, né, senhores? Fica esperto. 1,04, aí o cara multiplica por 104%? Não, é 4%. Você tem que tirar o total do capital que você teve. Então, o que rendeu foi os 4%. Tá? Se você pegar 4% de 11 mil, vai dar 440. O preço de uma camisa passou de 50 para 59. Simples assim. Vamos pegar o valor novo, dividir pelo valor anterior, é 1,18. Se você tirar 1, vai dar 0,18. Né? F é igual a 1 mais a taxa, que é 1,18. Não é assim que funciona? Então, eu tiro o 1, ficou 0,18%. Vejamos aqui, um objeto que custava R$ 70 teve o seu preço aumentado em 10,50. Por quanto que foi o aumento? Então, é a taxa percentual que a gente quer. 70 corresponde a 100%. 10,50 que ele aumentou, vai corresponder à taxa. Então, é só multiplicar 100 vezes 10,50, dividir por 70, dá 15%. Uma mercadoria estava R$ 80 e seu preço foi ajustado e aumentado em 5%. Sobre o novo preço, foi dado um desconto de 5%. E ela voltou a custar R$ 80? Vamos ver se essa é verdade? Ela custava 80, aumentou 5%, foi para 84. Aí vendeu. Aí quando chegou lá, eu vou dar os 5% em cima do 84. Ela passou a custar quanto? R$ 79,80. É óbvio que os 5% que ele tirou incidiu sobre aqueles R$ 4 que aumentou. Então, é tranquilo, porcentagem boa para vocês trabalharem e entenderem bem. Correto? A mesma geladeira está sendo vendida em 2 lojas, da seguinte forma: a primeira loja é R$ 800 e te dá 8% de desconto. A segunda loja é 820 e te dá 10% de desconto. Então, vamos saber qual o preço que dá da primeira loja e qual o preço da segunda. Nós vamos tirar exatamente os 8% dos 800, que vai dar R$ 64,00, 800 menos 64, 736. Depois nós vamos tirar exatamente o desconto de 10% da geladeira de 820, vai ficar 820 menos 82, que é 738. O preço da primeira loja é bem mais interessante, né? A tabela abaixo mostra a variação percentual e o índice da Bovespa em 4 anos. Se a Bovespa fechou o ano de 2011 com 56.754 pontos, em quantos pontos ela está em 2007? A solução está aí. A gente vai pegar os fatores todos que estão ali e ver qual que foi. O primeiro fator, 0,578, que eu fiz ali, que é o de 2008. Depois de 2009, eu achei que o fator não é 1 mais a taxa. A taxa está ali, divide por 100, né? Que ali está em porcentagem. E a gente faz essa soma ou a subtração, conforme o caso, porque quando é negativo vai subtrair, porque foi uma perda, né? Ou seja, um desconto em 2011. Aí a gente vai multiplicar os fatores acumulados, F1 vezes F2, F3, multiplicando eu tenho 88,83%. Então nós sabemos que o valor futuro é igual ao valor do passado, né? Futuro é o valor presente. O valor futuro vezes o valor presente é igual à taxa, a F. Então, F é igual a 56.754, é igual a X, vezes a taxa que nós achamos, que é o F nosso é 88,83%, porque nós não sabemos o valor futuro, o valor presente, né? Aí vai dar o 0,8883. Fazendo as divisões, nós vamos achar 63.890 pontos. Uma questão simples de substituição de equação. A quantia de 1.890 foi repartida entre 3 pessoas da seguinte forma: Marta recebeu 80% da quantia de Luiz e Sérgio recebeu 90% da quantia de Marta. Quanto recebeu cada pessoa? Mas Luiz, não sei, X. Marta, 80x sobre 100, que é exatamente 80%, né?
E Sérgio foi o meu 90% de Marta, é 90% vezes o da Marta, que é 80x sobre 100. Fazendo as continhas, substituindo, cortando lá, eu tenho que ir somando o de Luiz, mais o de Marta, mais o do Sérgio, é 1890. Fazendo aquelas continhas, tirando o mínimo ali, não precisa tirar mínimo não, né? Deu 80 com 72, x, né? Vai dar 252, é igual a 1890. 252x sobre 100 é igual a 1890. E x é igual, dividindo, multiplicando por 100, dividido por 252, porque tem x, eu tenho que tirar o mínimo ali, ó. Vai dar 1, né? Ali tem 2x, 100, divide, vai dar 100x, mais 80, mais 72. Por isso que deu 152. Então, o Luiz recebeu 750 fazendo aquelas continhas. Não vou perder tempo explicar a continha para os senhores de soma de fração, né? É terceiro ano do ensino médio. Aí 80 sobre x, 80x sobre 100 é igual a 80 sobre 100 vezes 750, que é exatamente o de Marta. Se eu pegar o que Sérgio recebeu, mais o de Marta, mais o de Luiz, vai dar 1890, que é igual a 540. Então, o valor do Sérgio, que eu peguei 890, tirei o do Luiz e tirei o da Marta. Achei o do Sérgio. Tranquilo? Vamos para o 23. Uma calça teve 7% e passou a custar 59, 7% de aumento, né? Então, nossa, aquela regra de 3 simples, né? X, que eu não sei qual é o valor que ela custava, era 100%. Se ela passou a custar 59, é X%. Então, 7 multiplicando cruzado, né? 7x é igual a 100. Já, aí o que acontece? X é igual a 100 dividido por 7. Então, nós podemos falar, também fazer, que é o valor de x, que eu não sei, mais 0,0x vai ser igual a 59. Somando ali, 1,07, x é igual a 59, x é igual a 55,14. Antes do aumento, ela custava 55,14 centavos. O posto de gasolina aumentou seus preços em 5 de fevereiro, seus preços 5% em fevereiro e 3% em janeiro. Se a gasolina custa agora R$ 2,59, quanto custava antes do aumento? Então, nós temos um fator acumulado ali, né? Dois fatores. 1,05, que é 5%, multiplicado por 1,03. Fazendo a multiplicação, dá 1,0815, tirando 1 e multiplicando por 100, eu tenho 8,15%, sendo o X é o que a gasolina custava. Então, 8,15% é 8,15 sobre 100. X é igual a 0,0815x. Então, eu tenho x, que é o que custava antes, mais 0,0815x é igual a 2,59, que é o que ela custa. Aí vou achar o valor de x, porque eu somo os dois ali, vai dar 1,0815x igual a 2,59. Fazendo a divisão, vai dar o valor de R$ 2,39. É muita continha para ser feito. Se eu fosse o senhor, eu treinava a fazer isso na mão, hein? Não na calculadora, não. Porque em prova de Enem e prova de vestibular, vocês não podem usar calculadora. Eles colocam exercício desse tipo aí. Então, tentem fazer conta com números decimais. É preciso. Dá trabalho? Dá. Mas os senhores têm que estudar, né, senhores? O fluxo de veículos que determina um fluxo de veículos de uma determinada rua passou de 3 por hora para 3 por minuto, depois que ela foi asfaltada. Qual foi o aumento percentual do fluxo? Bom, se era 3 veículos por hora, passou a 3 por minuto, né? 3 por minuto é 3 vezes 60, né? Porque uma hora tem 60 minutos, então passou 180 veículos por hora. Certo? Né? Então, 181 veículos por hora. Então, você tinha 3 por hora, por isso que está bom trabalhar em hora, está trabalhando em hora. Era 3 veículos por hora, correspondia a 100%. Aí, 177, uma pessoa, 177 por quê? Não é 180? Não, mas não passava 3 antes? Então só aumentou para 177, né? Por hora. Corresponde a X. Agora é multiplicado, né? 3x é igual a 177 vezes 100. 3x é 167, 17.700, dividido por 3 dá 5.900. Corresponde a 5.900%, que é o nosso aumento, porque estava porcentagem embaixo de porcentagem. O X era porcentagem já. O que você prefere quando vai comprar algo, receber um único desconto de 55% ou 2 descontos sucessivos de 30%? Justifique o ponto de vista financeiro. Olha, então vamos lá.
Dois descontos de 0,3. É 1 menos 0,3 que multiplica 1 menos 0,3. Isso vai dar 0,49. Né? 1 menos 0,49 é 0,51. Então, isso aí corresponde a exatamente 0,51 multiplicado por 100, 51% de desconto. Logo, o desconto do outro de 55% é maior. Então, eu vou optar pelo desconto direto de 55%. O dólar caiu 3% em janeiro, em fevereiro caiu mais X%. Se no bimestre a queda acumulada foi de 5%, de quanto por cento que foi a queda do dólar em fevereiro? Olha, então eu tenho 1 menos 0,5 é 0,95. Muito bem. Então, quer dizer, ele falou que caiu 0,3%, né? Então, 0,3% é 100% menos 0,97. Que multiplicar outro fator que eu não sei, vai dar 0,95. Porque falou que a acumulada não é 0,95, né? Então tá bom. Então 0,97 multiplicado pelo fator que eu não sei é 0,95, que é o que caiu. Aí x é 0,95 dividido por 0,97, que é 0,9794. 1 menos esse valor vai dar 0,0206. A queda foi de 2,06, que é o valor do bimestre. Ok, senhores? Vejamos agora, é uma promoção. O preço de um celular passou de 499 para 399. Qual foi o desconto da promoção? Aí o valor novo dividido pelo valor anterior, 399 dividido por 499, dá 0,799, que corresponde a 80%. Se 100% menos 80% é 20%. Logo, o desconto foi de 20%. Ok, senhores? Espero que tenham aprendido, que tenham aprendido muito com a nossa videoaula e até o próximo capítulo.